Pessoal do canal, bom dia a todos. Fizemos lá em parceria com a editora JH Mizuno, para efeito de atualização do livro Contrato de Trabalho de Emergência em Tempos de Crise da Covid-19, com relação à apreciação pelo Congresso Nacional das duas medidas provisórias, as duas principais medidas provisórias com impactos diretos no contrato de trabalho. Medida provisória 927 e a medida provisória 936, agora com a lei de conversão, a lei 14.020 de 20. Então, algumas observações na atualização do livro devem ser feitas. A primeira delas, de que a medida provisória 927, ela não foi convertida em lei, então nós temos aí uma regra constitucional aplicável uma situação como essa. Então o artigo 62, parágrafo 11, quando não há conversão da medida provisória com efeitos imediatos, com força de lei, haveria aí a regulamentação apenas no período de vigência pela própria medida provisória, se não houver um decreto legislativo em 30 dias. Ao que nos parece, seguindo a mesma tônica e a mesma diretriz de medidas provisórias anteriores que não foram, por ausência de consenso político, não foram aprovadas ou sequer apreciadas pelo Congresso Nacional, como a 889, da reforma trabalhista, e a 905, que tinha a pretensão inicial de introduzir o contrato verde e amarelo, não houve o decreto legislativo. Então, desta forma, vale as disposições da medida provisória durante o seu período de vigência. Isso é um ponto importante, até porque as medidas incipientes adotadas na medida provisória eram mais de desburocratização, não havia grandes novidades, já tínhamos layoff, férias coletivas, mesmo teletrabalho disciplinados no texto seletista. Então a iniciativa maior foi em virtude da excepcionalidade da Covid-19, em virtude dessa excepcionalidade ao haver uma desburocratização, especial ali no teletrabalho, no contrato, a ausência do aditivo. E alguns pontos, alguns questionamentos, principalmente quando o contrato de estágio fora da CLT e menores aprendizes dentro da CLT, há a necessidade da observação não apenas de regras formais da CLT, mas, na nossa ótica, muito mais do que isso, até pelo grande efeito que nós temos, aqui na Covid-19, haveria aí uma questão operacional, de possibilitar a execução desses contratos, seja um contrato de estágio ou um contrato de menor aprendiz. Então, acho que esse é o encaminhamento melhor, porque teletrabalho, em momentos de isolamento social, em momentos da vigência do decreto de calamidade pública, seria aí uma medida essencial para a continuidade da execução do serviço. Então, isso é muito importante. Embora já tenhamos antecipado em outros vídeos a questão e a posição constitucional acerca do acordo individual, a manutenção na Lei 14.020 da ideia do acordo individual, duas medidas que foram trazidas ou previstas na MP 936, elas se mantêm, a redução de salário, com redução de jornada, então redução de salário com redução de jornada e suspensão do contrato, então ela se mantém pelos períodos previstos. E a novidade que se traz aqui é uma delegação legislativa quanto à possibilidade de prorrogação da medida. Então não há uma avaliação quanto à extensão dessa recuperação econômica, a possibilidade, independentemente de uma nova apreciação legislativa, de uma nova tramitação no Congresso Nacional, a possibilidade dessa prorrogação das medidas excepcionais através apenas de um decreto do Poder Executivo. Então, as medidas de redução de salário, redução de jornada, 25, 75, 25, 50, 75 por 90 dias, e os 60 dias da suspensão do contrato de trabalho são mantidos. Então são alguns pontos importantes. Algo que a gente já via, então pela dinâmica que a Covid tem, a gente já havia antecipado no livro aqui do contrato de trabalho de emergência, não só
a constitucionalidade, os aspectos, todos eles, da constitucionalidade desse acordo individual, né, dentro dessa ideia de uma ação controlada da lei, de fontes complementares na Constituição, que já foram tratados em outros vídeos, né, mas também a posição inicial tomada quanto à não aplicação da teoria do fato do príncipe, né, o que agora é reconhecido, né, pelo texto da lei de conversão, pelo artigo 29. Então, um fato importante aí dentro da ideia dessa interpretação que fora feita inicialmente. Então, esses são alguns dos pontos interessantes. Outra questão que nós já adiantamos, fizemos um vídeo apenas disso, né, a questão do cargo de gestão, né, que para nós algumas medidas excepcionais tomadas em relação ao contrato de trabalho em legislação anterior fazia a exigência, ou tinha uma exigência legislativa de uma medida para todos os trabalhadores. Aqui também o que antecipamos no livro e que vem agora como material de adaptação do próprio texto pela lei, no sentido do que o artigo 7º caput faz agora, né, na própria lei de conversão 14.020, faz uma previsão expressa, né, que se poderá ser pelo empregador. Então há esta possibilidade, né, de restrição dos efeitos, poderá ser acordada a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário dos seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho. Então a possibilidade que se tem, diferente de algumas medidas que foram tomadas anteriormente, de haver aí uma segregação dentro, né, da ótica da organização do trabalho, dentro dessa ideia de livre iniciativa, algo que também tratamos já quanto à ideia da aplicabilidade dessas medidas excepcionais para aqueles que são os detentores do cargo de gestão do artigo 62.2 da CLT. Então, algo bem importante que deve ser tratado para esse efeito. Perdemos vigência a ideia do nexo de causalidade, né, da exclusão do nexo de causalidade, então fica em aberto essa questão do nexo de causalidade. Então havia uma tentativa incipiente lá na medida provisória 927, no artigo 29 dessa medida provisória, de exclusão do nexo técnico epidemiológico. Então trouxemos aqui no contrato de trabalho uma série de discussões, a possibilidade principalmente de ter posições diferentes dentro do âmbito público pela responsabilidade objetiva lá da Constituição Federal, 37, parágrafo 6º, para hospitais públicos, para pessoal de linha de frente, e também a questão relacionada ao ponto do artigo, ao ponto do privado, né? Então, essa questão do nexo técnico, ela fica, até porque houve uma portaria publicada num dia, cancelada no dia seguinte, em que reconhecia a Covid-19 como uma doença do trabalho. Então, independentemente dessa insegurança jurídica que se estabelece, esse é um ponto. Talvez um ponto ainda que, de forma incipiente, houve a discussão, né, da assunção por parte do INSS daqueles primeiros 15 dias, dos primeiros 15 dias do auxílio-doença, né, de responsabilidade do empregador. Não houve, né, uma definição por parte do governo federal. Então, este é um ponto ainda em aberto e uma resposta, né, que eu acredito que todos buscam essa resposta, que é a possibilidade ou não de um direito de resistência de todos aqueles que se encontram no grupo de risco, né, de não trabalhar, né, em virtude de estar no grupo de risco. E, por um outro lado, se haveria, né, a transferência desse custo, né, um custo que não seria solidarizado, né, por meio de previdência social, assistência social, etc., mas um custo que seria transferido para a iniciativa privada, né? Então, o que me parece é um ponto muito, muito importante. Inclusive, né, algumas percepções e algumas discussões, até mesmo com relação à possibilidade de se discutir a teoria do risco, né? Então, ao que me parece, a teoria do risco já foi chancelada pelo STF,
aplicável ao direito do trabalho, uma aplicação subsidiária do 927, parágrafo único do Código Civil. Esta questão da teoria do risco, ela é passível de ser discutida paralelamente à ideia do nexo técnico-epidemiológico, principalmente aí algumas das diretrizes, principalmente por ideias também de solidarização, pelas ideias de ser a pessoa, né, o trabalhador participante, ou inserido num contexto econômico, de atividades essenciais, atividades que se mantiveram, né, em funcionamento durante medidas de isolamento social, e mais do que isso, né, chama atenção, em momentos onde houve o reconhecimento para efeito dessa potencialização do risco, né, por questões até mesmo reais, factuais, estatísticas, quanto ao período em que possa ter havido uma possível contaminação e seja correspondente a um período em que haveria naquela localidade de atividades essenciais que foram mantidas em funcionamento, haveria aí um aumento, né, substancial da disseminação do vírus, né, da contaminação naquela localidade. Então são alguns pontos que realmente devem ser observados. E aí a questão, né, uma outra questão que havia uma dificuldade, né, de solução, né, tanto como essa, né, então acho que a gente fica ainda sem resposta, principalmente pelo fato da portaria aí não reconhecer esse nexo da doença do trabalho. Então ainda ficar essa resposta, só atividade de risco, se há direito de resistência, né, se a empresa deve suportar, como é que isso funciona, né. Mais um outro ponto, né, de difícil interpretação por ausência de diretrizes, né, e pela necessidade sim da intervenção legislativa, né, política, né, que foi feito através dessa legislação, seria a questão das garantias de emprego concomitantes. Então aqui passa-se a ter uma disciplina, principalmente ou diretamente com a empregada gestante, né, da inviabilidade de se ter de forma concomitante a garantia de emprego inerente, correspondente e proporcional às medidas trabalhistas de redução de jornada, redução do salário e suspensão do contrato de trabalho, a possibilidade, né, de não haver concorrente, o que atrairia, por ausência de uma previsão para as demais hipóteses estabelecidas na legislação, o que obviamente levaria aí a possibilidade de se discutir isso na aplicação dessa regra por analogia, né? Então, ao que me parece, esse é um ponto extremamente importante para ser analisado, né? Então, esses aí seriam alguns pontos, né, que foram abordados aí nessa atualização do livro, né, contrato de trabalho de emergência em tempos de crise da Covid-19, que demonstram aí alguns posicionamentos que foram adotados no livro, né, talvez no momento em que não houvesse aí tanta clareza quanto os caminhos que seriam adotados no plano legislativo, mas que reforçam, né, as diretrizes, os fundamentos, as premissas que foram adotadas na obra, que agora passa a estar atualizado a partir desta nova legislação, né, a legislação de conversão, Lei 14.020/20, que são todas aquelas disposições, né, que afetam diretamente as regras do contrato de trabalho no contexto da pandemia do Covid-19. Então seriam essas as observações que seriam necessárias a ser feitas. Um abraço a todos.